Pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Between Legends. Este novo etapa vai ser um podcast entre mim e o Ruben, em que vamos falar sobre várias temáticas, sobre hipertrofia, sobre treino, de forma a conseguires evoluir de uma forma mais eficaz e com menos bullshit dentro do teu ginásio. Ruben, seja bem-vindo, em primeiro lugar. Muito obrigado, André, e à malta que está a ver em casa ou noutro sítio qualquer, sejam bem-vindos também. Pronto, o objetivo aqui do podcast é mesmo conseguirmos passar a maior parte da informação de forma o mais fidedigna possível à malta que está a ver. Pronto, e hoje vamos aqui abordar a primeira temática de como construir músculo, quais é que são as bases para construirmos músculo. Pronto, e resolvemos fazer aqui uma pequena abordagem num estudo que falou desta temática. Pronto, e vamos ver como corre e como conseguimos passar aqui esta informação da melhor forma para vocês. Claro. Então vamos aqui começar. Hoje o nosso estudo, vamos falar sobre um estudo, uma revisão sobre como otimizar o treino de resistência, o que é o treino de força, para o aumento de massa muscular. Em questão de colaboradores, este estudo foi fundado por um youtuber bastante conhecido, que foi o Jeff Nippard. Também tem autores muito conhecidos como o Milo Wolf, como o Schoenfeld, e também outras pessoas que aqui neste caso, estes são os mais conhecidos, mas também tem autores bastante reconhecidos. Pronto, portanto é um estudo com uma equipa de investigadores bem composta, portanto podemos esperar aqui qualidade no estudo. É uma revisão narrativa, por isso basicamente é uma revisão de vários estudos e eles tentaram compilar esses estudos todos de forma a criar aqui uma resposta à forma de otimizar então o treino de força com foco na hipertrofia muscular. Vamos já à primeira parte, neste caso vai ser a introdução, em que eles tentaram ver o que é que significa ou quais são as variáveis do treino. Neste sentido, vimos que existem 3 variáveis, ou pelo menos mais consideradas ou reconhecidas, que é em questão de volume de treino, que é, normalmente relacionamos isto a quantidade de séries por semana. Por exemplo, mesmo que tu treines peito e faças 5 séries na segunda-feira e faças mais 5 séries na quinta-feira, estamos a dizer que fazes 10 séries por semana. Quando estamos a falar de intensidade, estamos a falar mais ou menos em proximidade à falha, pelo menos em questão de hipertrofia. 2 sistemas bastante conhecidos medidores de intensidade são as repetições em reserva, é o teu máximo e retiras algumas repetições do teu limite, ou nenhuma até, ou RPE, que é a tua escala de esforço. Eu por acaso não trabalho muito com RPE, diz-me se estiver enganado. Eu já trabalho um bocadinho mais, mas pronto, basicamente podemos inverter aqui as duas coisas, se bem que eu gosto de pôr o RPE num sítio e o Reps in Reserve noutro sítio. O Reps in Reserve era como o André estava a explicar, que é as repetições em reserva, sendo o teu máximo, ou seja, se tens 0 repetições em reserva, é o que isso indica, não consegues fazer mais nenhuma repetição. Se tens um RR, ou seja, uma repetição em reserva, tens uma repetição em reserva, por aí fora, e normalmente é numa escala de 10, de 0 a 10. O RPE é inverso, ou seja, RPE quer dizer Rate of Perceived Exertion, que em português é a taxa de percepção de esforço. Também é de 1 a 10, sendo que 1 é uma coisa que não te custa nada, não tem sequer esforço, e o 10 é um esforço máximo. Podemos ter estas duas escalas de forma mesmo invertida, mas eu gosto de utilizar o RPE como
uma sensação, e o Reps in Reserve como algo mais nominal, numérico, aliás. Ok? Então gosto de fazer essa diferenciação. Certo. Amplitude, normalmente podemos dizer que o movimento vai de A a Z, mas entretanto conseguimos, não é dividir, mas conseguimos pensar num intermédio e pensar, podemos, por exemplo, retirar o Z e só ir de A a Y, ou começar, por exemplo, no C e irmos a Z, ok? Significa que nós conseguimos, na amplitude, significa o máximo de amplitude de uma certa articulação, e nós daí conseguimos, consoante um objetivo, trabalhar sobre ela. Exatamente, são coisas que nós podemos variar, e é como o André está a dizer, temos não só uma amplitude, temos a nossa amplitude máxima de alongamento e a nossa amplitude máxima de encurtamento, mas entre uma e a outra podemos jogar ali com outras amplitudes, e em vez de pararmos na amplitude máxima de encurtamento podemos parar um pouco antes, ou em vez de pararmos na amplitude máxima de alongamento podemos parar um pouco antes. Por isso podemos jogar aqui com várias variáveis dentro da amplitude. Uma das perguntas que eles queriam colocar ou tentar entender, neste caso, é o que é que significa uma técnica de treino. E segundo a National Strength and Conditioning Association, NSCA, a técnica do exercício engloba o trabalho do músculo-alvo, okay? Qual é o músculo que tu queres que trabalhe, ou pensar em ir à fadiga em primeiro lugar, a pega utilizada e a sua orientação, a postura e a posição corporal do indivíduo, como também a amplitude do movimento. Ok, então a técnica são já aqui várias coisas que nós conseguimos perguntar, ou pelo menos trabalhar sobre isso. Nesse sentido, pensar qual é o objetivo dessa pessoa, como também qual é o objetivo desse exercício. Como é que nós conseguimos arranjar a melhor técnica para que esse músculo trabalhe na sua melhor forma, e muitas vezes até que os outros não trabalhem tanto, ok? Por isso, em questão de técnica, é uma coisa bastante abrangente e que muito dificilmente conseguimos dar uma resposta fácil. Muitas vezes eu vejo no ginásio as pessoas a dizer: a tua técnica não é boa. Mas a pergunta é: porquê é que não é boa? Porquê que esta é boa e porquê que esta é má? E isso acho que acaba por ser bastante difícil de explicar. Muitas vezes até está aqui um Mauro na stream, no live, e muitas vezes ele fala muito até sobre aquele deadlift em que as costas arredondam, e aí muitas pessoas podem dizer que é uma técnica má, mas qual é o objetivo? E aí acaba por ser uma coisa bastante mais complicada. Exatamente, é como tu dizes, a técnica depende muito do contexto pessoal da pessoa, aqui redundância, e do objetivo, limitações, capacidades que as pessoas têm. Então não podemos assumir que existe uma técnica perfeita para todos os exercícios, mas podemos manipular a técnica dos exercícios para estes exercícios irem mais de encontro ao nosso objetivo, capacidades e limitações. Um dos pontos chaves que eles falaram na introdução é que dá-se muita importância à técnica nas pessoas iniciadas. E eu questiono, pelo menos não sei, não tenho um consenso a 100% quanto a isso. Será assim tão importante? Porque é que os iniciados, muito trabalho dele acaba por ser por máquina, porque eles não têm técnica, certo? E muitas vezes até fogem dos movimentos livres, porque não têm medo, não têm a técnica para os fazer, ok? E nessa questão, os iniciados têm uma preocupação enorme na técnica, ou pelo menos os PTs têm esse cuidado. Em nível de avançados ou intermédios, será que esse cuidado também deve estar lá, ou simplesmente já sabem fazer tudo a 100%? Tem alguma resposta, Ruben?
Eu, pronto, pessoalmente penso que é importante trabalhar a técnica com os iniciados. Claro que nós depois temos as técnicas que diríamos base sempre para o objetivo da pessoa, sendo que devemos ir de acordo com a biomecânica e a anatomia dos músculos que a pessoa quer trabalhar, isto tanto nos iniciados como nos intermédios ou avançados. Nos iniciados será mais interessante começar com coisas simples, também depende do tipo de iniciado, não é? Porque temos iniciados que têm uma aptidão física maior e temos outros com uma aptidão física menor, então mesmo sendo iniciado temos que perceber que tipo de iniciado temos e quão atrás temos que ir com os movimentos. Temos iniciados que conseguimos ensinar um deadlift logo no primeiro dia, temos iniciados que não conseguem sequer fazer um padrão de hinge, que é aqui o movimento de flexão de anca e do tronco, de forma natural. Então temos que ir um bocadinho mais atrás e pronto, temos que olhar sempre para a pessoa no que diz respeito à técnica dos exercícios, porque temos que entender qual é que é o ponto de partida e então aí qual a importância que temos que dar à técnica e aos diferentes exercícios. Se bem que nos iniciados acho que a prioridade deverá sempre ser uma familiarização confortável com os exercícios, de aprender a dominar o exercício dentro da técnica que eles querem aprender, okay? Porque técnicas irão existir muitas, e a partir daí sim os iniciados poderão passar a outras variáveis que fazem parte do ganho de massa muscular, como a intensidade, a amplitude, etc. E o que é que nos diz a ciência sobre a técnica de treino? Basicamente o que eles relataram, ou pelo menos a conclusão deles nesta parte, é que não existe nenhum estudo, ou pelo menos nenhuma concordância na melhor definição de técnica. Okay? Então acaba por ser um bocadinho abrangente, e se nós formos se calhar aprofundar em questão de tudo o que engloba a técnica, não é muito, está tudo muito cinzento, o que significa que não há mesmo um consenso sobre o que é que significa, o que é a melhor técnica no treino. Contudo, acredito que é algo que os iniciados têm que ter muita atenção, e mesmo o trabalho em máquinas acredito que seja muito importante, no sentido de ter essa consciência corporal, e que também à medida que vão treinando devem de explorar e tentar sempre, tanto iniciado como provavelmente eu e o Ruben, que já treinamos há 10 anos, continuamos à procura de destas definições todas técnicas, ok? Muitas vezes basta mudar um bocadinho a amplitude, basta mudar um bocadinho a posição do corpo, mudar a pega, e procurar tirar o melhor rendimento desse exercício. Certíssimo. É sem dúvida uma procura incessante sobre a técnica que nós gostamos mais. Mesmo dentro de um exercício basta mudar um bocadinho da amplitude, um bocadinho do movimento do tronco, o que seja, que o foco do exercício já passa a ser outro. Por isso é como disseste no início, é muito difícil dar aqui uma definição concreta ao que é técnica no treino, mas pronto, os autores no estudo tentaram e deram aqui umas nuances sobre o que poderá ser. Certo. Vamos à nossa segunda parte. Vamos falar sobre o tempo das repetições. O tempo das repetições significa quanto tempo deve demorar cada repetição. Neste sentido, vamos dividir a repetição em duas fases. A fase concêntrica, vamos imaginar no bicep curl, temos de fazer a fase concêntrica, é quando apertamos o músculo, e a fase excêntrica é quando deixamos alongar. Okay? Em questão de tempo, por norma, pelo menos há 10 anos atrás, quando eu comecei, as ideias gerais acabaram por ser as que se mantêm agora, que a fase concêntrica deve ser explosiva,
ok, temos duas hipóteses, peço desculpa, temos duas hipóteses, que pode ser explosiva ou lenta, e que a excêntrica também pode ser deixar cair o peso, simplesmente, deixar cair o peso, ou controlar a descida. Como eu estava a dizer antes, eu penso que o consenso continua a ser, na fase concêntrica, mais rápida e a fase excêntrica mais lenta. Mas será que isso acaba por ser mais vantajoso? Pronto. É como tu estás a dizer, sempre foi falado que o tempo sob tensão é uma das componentes, sempre foi falado até há pouco tempo, é uma das componentes mais importantes para a hipertrofia muscular, mas recentemente tem-se visto que não é assim tão importante. Havia muitos métodos, também havia um método que era o super slow, onde tanto fazias uma concêntrica super lenta como uma excêntrica super lenta, e diziam que aí irias ter a maior hipertrofia porque o músculo estava mais tempo durante tensão, sob tensão aliás, e o que temos visto recentemente com os estudos é que isto acaba por ser um pouco irrelevante no que diz respeito ao tempo sob tensão. É uma coisa que é muito confundida com tensão mecânica. As pessoas acabam por pensar que mais tempo sob tensão equivale a maior tensão mecânica, e são coisas diferentes. Não foi abordado neste estudo, mas tensão mecânica está relacionado com a amplitude e com a carga que colocamos nos nossos músculos, ou seja, a carga que colocamos no músculo sobre alongamento e, a posteriori, o encurtamento. Então, isto aqui não está relacionado com o tempo sob tensão. Nós podemos ter uma excêntrica super lenta e uma concêntrica super rápida, ou podemos ter uma concêntrica um pouco mais controlada e uma excêntrica um bocadinho mais rápida. Mas desde que sejam as duas controladas ou explosivas, parece que a nível de literatura existe semelhança, sempre da mesma forma, desde que exista um tempo de contração total ou um tempo de repetição total entre 2 a 8 segundos. Ou seja, podemos demorar 8 segundos a fazer a excêntrica e depois a concêntrica, ou 2 segundos a fazer a excêntrica e depois a concêntrica, que os resultados a nível de hipertrofia parecem ser os mesmos. O que é que isto quer dizer? Que quando estamos a fazer uma excêntrica e uma concêntrica mais lentas, ou seja, uma repetição que dura ali 8 segundos, estamos a gerar mais fadiga. Esta fadiga vai fazer com que nós não consigamos fazer tantas repetições, e então o volume total daquela série vai ser afetado, porque tivemos mais tempo sob tensão, sacrificamos mais repetições. De qualquer das formas, o músculo esteve a ser estimulado, esteve ali perto da falha, então existe hipertrofia muscular. Ao contrário, se fizermos uma repetição um pouco mais rápida, se fizermos uma repetição então ir ali ao limite dos 2 segundos, provavelmente iremos conseguir fazer mais repetições, o que irá traduzir-se numa série com mais volume, e então será um pouco mais fácil de acumular volume total no treino. Por isso, ficar aqui nesta onda das 2 às 8, dos 2 a 8 segundos parece ser o mais inteligente, segundo o que diz a literatura sobre esta temática. Basicamente disseste tudo o que eu ia dizer. Obrigado. Ótimo. Até parece estar aqui escrito, mas sim, basicamente houveram muitos estudos que indicavam que houve quase um 50-50 entre os estudos, em que alguns diziam que a velocidade entre a excêntrica e a concêntrica, seja lenta ou seja rápido, acaba por ter os mesmos resultados. Houve estudos que concêntrica mais rápida teve menores benefícios, outros estudos que a excêntrica mais lenta teve menores resultados, ok? Então não existe a margem de certeza é muito pequena, e a margem também de resultados em questão de ser melhor também é muito pequena. Então o consenso que eles acabam por dizer é que tentar que uma repetição tenha entre 2 a 8 segundos, que a concêntrica seja rápida e que a fase excêntrica seja controlada, o que significa que não vais deixar cair o peso,
ok? Vais ter o controle sobre o peso em toda a fase da excêntrica. Neste caso, por exemplo, se estiveres a fazer um spin, vais deixar cair e não largar, ok? Contudo, mas a minha conclusão e a minha maneira de ver as coisas é que vai haver uma preferência de cada pessoa, vai haver um tipo de exercício, porque há exercícios que podes ter mais tensão em certo momento do que outro, como também em questão de objetivo. Uma pessoa queira fazer hipertrofia e outra queira fazer ganhos de força, podem ser completamente diferentes, ok? Certíssimo. Vamos falar agora sobre amplitude do movimento. O que é amplitude de movimento? Já falamos um bocadinho anteriormente, estamos com amplitude de movimento, se formos falar em amplitude completa, estamos a falar em questão de fazer todos os graus dessa articulação, neste caso de A a Z, e por norma os benefícios que antes falávamos que era melhor para a hipertrofia e que nunca perdias nenhum grau de movimento, tinhas sempre como se fosse um treino de mobilidade ou de flexibilidade, desculpa. E agora a minha pergunta é se conseguimos aproveitar todo o sumo que a laranja tem fazendo amplitude completa. Em relação à amplitude parcial, normalmente até associamos aos estudos que foram lançados tanto em gêmeos, agora recentemente no bíceps, no tríceps e também em caso, acho que foi também glúteo e quadríceps, certo, Ruben? Penso que foram estes músculos. Sim. Os benefícios. Existe a possibilidade de ter um bocadinho de aumento de crescimento muscular numa parte distal, comparada com a amplitude completa, apesar de não estar confirmado, e também associa-se muito à exclusão da fase parcial encurtada. Se formos outra vez ao bíceps, faríamos daqui, por exemplo, 180 graus até aos 90 e retirávamos dos 90 aos 0, ok? E será que vai ter melhor hipertrofia para certos músculos? Como também é uma das teorias, não é teorias, mas uma das ideias das pessoas que não estão apologistas deste tipo de treino, é dizer que, mas se foram testados, vamos dizer, 25% dos músculos que normalmente treinamos, e o que é que os outros 75% vão dizer? Podemos ter resultados completamente diferentes. Por norma, os estudos são feitos em exercícios /músculos que sejam mais fáceis de controlar, normalmente unilateral, por isso existe essa hipótese. Nestes estudos, os autores sugerem a escolha de exercícios que permitam trabalhar com amplitude completa. Neste caso, dar mais reforço a exercícios que consigas ter uma maior amplitude. Certo, depois temos que ter em conta que, como tu dizes, essa escolha de exercícios onde então conseguimos ter amplitude completa, depois temos que ver a capacidade de cada pessoa, porque nem toda a gente consegue fazer um agachamento com amplitude completa, nem toda a gente consegue trazer os halteres todos cá abaixo quando estamos a fazer um supino com halteres. Há muitas pessoas que não conseguem, provavelmente por alguma patologia, e também dependendo da maquinaria que temos disponível no nosso ginásio, conseguimos ou não trabalhar com amplitude completa. Por isso temos que ter essas coisas todas em conta e devemos fazer o nosso treino da forma que conseguimos explorar melhor as diferentes amplitudes articulares a que temos capacidade. Existem sempre formas de manipular as coisas que não temos capacidade de fazer. Por exemplo, quem não tem capacidade de fazer um agachamento com amplitude completa poderá sempre colocar uns calços por baixo do calcanhar de forma a ter ali mais alguns graus de movimento. Por exemplo, numa X-Squat que trava o movimento muito cedo, podemos colocar uns blocos de yoga nos ombros e aí fazermos uma extra amplitude artificial.
a nível dos halteres ou das máquinas, quando fazemos peitoral, por exemplo, muitas vezes o ideal será reduzir carga e fazer uma carga que não seja desconfortável na amplitude completa, progredir a partir daí e então usar essa amplitude, pois, pelo que temos visto, ir até lá abaixo é o que traz mais benefícios a nível de ganhos de massa muscular. A carga é importante, sem dúvida, mas acho que não devemos priorizar a carga em relação à amplitude. Acho que devemos trabalhar com a nossa amplitude completa. É importante enfatizar aqui esta palavra que é a nossa, porque toda a gente tem amplitudes de movimento diferentes, mas devemos então trabalhar com a nossa amplitude completa sempre, ou quase sempre, se o objetivo é hipertrofia muscular, e a partir dessa amplitude, sem roubar, não é? Sem fazer aquelas repetições onde já não fazemos tanta amplitude porque fica difícil, mas devemos evoluir sempre nessa amplitude, ok? Ou seja, se consegues fazer meias repetições ali na fase encurtada com 50 kg, mas quando vais lá abaixo já nem fazes uma, é sinal que provavelmente vais ter que diminuir carga, nem que seja para os 30 kg, e ok, tens menos carga, mas se o teu objetivo é crescer o músculo, essa carga menor vai ser mais eficiente do que os 50 kg que tinhas antes. Por isso é um pouco por aí. Até porque existem estudos a comparar, aqui também são referidos nesta revisão, existem estudos a comparar repetições parciais só na fase encurtada, ou seja, só na fase perto da extensão da articulação, e o que se tem visto é que essas repetições são inferiores à amplitude completa e a repetições com parciais alongadas, ou seja, a ir alongar o músculo completamente. Então, se estamos na dúvida entre usar repetições parciais alongadas e repetições com amplitude completa, não há dúvida nenhuma que fazer as repetições parciais na parte encurtada, ou seja, na parte onde não estamos a alongar, na parte onde o músculo está a contrair, aí não há dúvida nenhuma que fazer repetições com foco nessa porção não é muito interessante no que diz respeito a hipertrofia muscular. Por isso, se estão na dúvida, façam amplitude completa, façam repetições parciais. Ok, essas aí ainda não temos a certeza de qual é a melhor, se bem que pela literatura que temos tido, eu ainda vou mais pela amplitude completa, mas repetições parciais no encurtamento, repetições, aquelas meias bombadas que às vezes vemos a malta a fazer, isso aí para hipertrofia muscular não tem grande fundamento. Pronto, e agora sim, vamos avançar. Pronto, era só essa ressalva que eu queria dar.